Naquele tempo, quando cheguei à cachoeira do campo, confesso que senti como se tivesse entrado num lugar parado no relógio de Deus. As ruas estreitas de pedra, os casarios antigos e o badalar do sino da capela davam a impressão de que cada canto ainda guardava a voz dos que vieram antes. No alto da praça, de paredes caiadas e janelas azuis já gastas pelo vento, estava a igreja, que seria não só minha paróquia, mas também o palco de algo que mudaria para sempre a vida daquela gente, e a minha também. Logo que pisei dentro da capela, o cheiro de madeira antiga misturado ao perfume das velas queimadas me envolveu como um abraço silencioso. O som dos bancos rangendo, o eco dos passos sobre o piso irregular, tudo parecia me dizer que ali não se tratava apenas de pedra e cal, mas de fé encarnada no espaço. No altar, repousava a imagem de Nossa Senhora, talhada em madeira escura, de traços tão delicados que era impossível não se deter no olhar sereno, que parecia nos seguir onde quer que estivéssemos. Eu ouvia os moradores falarem dela como se fosse alguém vivo. Cada família tinha uma história para contar, promessas atendidas, bênçãos inesperadas, curas que os médicos não souberam explicar. As senhoras mais idosas me diziam que, em noites de tempestade, uma luz suave descia do altar, iluminando a fachada como se a própria mãe estivesse de guarda. Quanto mais escutava, mais entendia que aquela imagem era o coração pulsante da comunidade. Mas também não demorou para perceber as marcas do tempo. As paredes tinham rachaduras profundas, o teto deixava goteiras. Alguns bancos já não suportavam o peso de quem se sentava. A população havia diminuído, muitos jovens foram embora, e a fé parecia resistir como as velas, tremulando mesmo quando o vento insistia em apagá-las. Foi nesse cenário que surgiram as conversas sobre a construção de uma nova igreja, maior, mais moderna, em um terreno alto da cidade. Eu mesmo acompanhei os planos. Vi o entusiasmo de alguns, a esperança de que o novo templo traria vida novamente ao distrito. Só que havia um detalhe que ninguém ousava enfrentar de imediato: o destino da imagem de Nossa Senhora. E foi quando chegou o domingo em que precisei abrir a boca diante do povo e dizer o que até então parecia intocável. Naquele domingo, depois da missa da manhã, senti meu coração pesar como se eu estivesse prestes a trair uma confiança antiga. Caminhei até a beira do altar, olhando para aqueles rostos tão conhecidos. Senhoras que sempre ocupavam os mesmos lugares na primeira fila, homens calejados que sustentaram a paróquia por décadas, jovens inquietos que ainda não entendiam o peso da tradição. Respirei fundo e falei: meus irmãos, chegou a hora de levarmos Nossa Senhora para o novo templo. Lá, ela estará mais segura e todos poderão venerá-la com conforto e dignidade. Assim que pronunciei essas palavras, o silêncio tomou conta do lugar. Não era um silêncio leve, desses que convidam à reflexão. Era denso, quase sufocante, como se até o ar tivesse se revoltado contra mim. Vi olhares se cruzando, bocas se mexendo em murmúrios rápidos, mãos apertando terços com força. Alguns abaixaram a cabeça em aceitação, mas outros me olhavam como se eu tivesse cometido um pecado. Eu tentei explicar que a nova igreja era uma bênção, maior, acessível, pronta para acolher mais fiéis. Mas, enquanto eu falava, percebia que minhas palavras não atravessavam aquele muro invisível de resistência. As velhas senhoras balançavam a cabeça em desaprovação, e os jovens, cheios de entusiasmo, sussurravam sobre como a mudança traria vida nova à comunidade. Era um choque de gerações, um choque de visões, e eu estava no meio, dividido entre razão e fé. No fundo, confesso que eu mesmo sentia um nó na garganta. Aquela imagem não era apenas madeira pintada, era memória, era promessa, era a mãe silenciosa que acompanhava cada lágrima e cada alegria da cidade por mais de 200 anos. Como arrancar uma raiz tão profunda sem ferir a terra que a sustentava. Mesmo assim, eu sabia que precisava seguir. Pedi calma, pedi união. Disse que a fé não dependia de paredes, mas do coração. Então chamei alguns homens fortes, acostumados a carregar peso na roça, para se aproximarem. Eles caminharam até o altar, tiraram as flores antigas, limparam a base da imagem e, com as mãos calejadas, se prepararam para o esforço. Eu observava com o coração disparado, rezando em silêncio. E quando eles finalmente colocaram as mãos na imagem, o que vi
e senti naquele instante marcou para sempre a minha memória. Eu fiquei parado, quase sem respirar, quando vi aqueles homens se inclinarem diante da imagem. João, o mais robusto deles, contou até 3 com a voz firme. Os braços se esticaram, os músculos do pescoço saltaram, e o ranger dos ossos parecia ecoar pela capela. O suor começou a brotar rápido, mesmo no frescor da manhã, e todos prenderam a respiração, esperando o inevitável movimento da escultura. Mas nada aconteceu. A imagem permaneceu imóvel, como se tivesse sido esculpida junto com a pedra do altar. Eles tentaram de novo, mudaram a posição, se organizaram de outro jeito. Os rostos se avermelhavam pelo esforço, as veias pulsavam como cordas esticadas, mas a senhora não se mexia nem 1 milímetro. Senti um frio na espinha, algo que me fez engolir seco, porque aquilo não parecia simples resistência do tempo. No meio do esforço, um dos homens soltou uma risada nervosa. Acho que a mãe não quer passear hoje. As palavras ecoaram como uma provocação, e algumas mulheres apertaram os terços com mais força, rezando em voz baixa. O som das orações se misturava ao ranger das botas no chão e aos grunhidos de quem forçava além das próprias forças. E eu, diante do altar, não sabia se deveria pedir calma ou insistir na tentativa. Meu coração oscilava entre 2 certezas: a de que era apenas madeira antiga, pesada demais para ser movida facilmente, e a de que havia ali algo maior, um recado que ainda não conseguíamos decifrar. Era como se cada olhar da assembleia me perguntasse silenciosamente: Padre, o que está acontecendo? O senhor não sente também? O esforço foi interrompido por alguns instantes, com todos arfando de cansaço. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de expectativa. João limpou o suor da testa, fez um sinal de que queria tentar mais uma vez, e em respeito à fé e à força daquelas mãos, deixei que prosseguissem. Eles se alinharam de novo, reunindo toda a energia. Os braços tremiam, os dentes cerrados quase rangiam. Eu podia ouvir o som da respiração pesada ecoando dentro da capela, como se cada um lutasse contra um gigante invisível. Mas, mais uma vez, nada. A imagem permanecia ali, serena, imperturbável, olhando para nós com aquele semblante que parecia esconder um segredo. As primeiras vozes começaram a se levantar no fundo da igreja. Uns diziam que era apenas desgaste do tempo, que a base devia estar presa à pedra. Outros, porém, murmuravam que Nossa Senhora não queria sair dali. E foi exatamente nesse ponto que uma nova sugestão surgiu, mudando de vez o rumo daquela manhã. Foi então que alguém, no meio da multidão que observava em silêncio, murmurou a sugestão que logo ganhou força: vamos usar alavancas. A ideia parecia lógica. Afinal, aqueles homens já tinham feito tudo o que podiam com a própria força. Eu mesmo balancei a cabeça hesitante, mas deixei que tentassem. Talvez fosse apenas isso, um pedaço de ferro encaixado no lugar certo para vencer a resistência do tempo. Trouxeram barras pesadas que tilintavam quando batiam no piso de pedra da capela. O som ecoava como se cada estalo fosse um aviso. Vi João e os outros se abaixarem, ajustando o ferro sob a base da imagem com um cuidado quase ritual. Era curioso observar. Mesmo em meio àquele esforço braçal, ninguém ousava tocar a santa de qualquer jeito. O suor escorria pela testa deles, mas os gestos permaneciam respeitosos, como se cada movimento fosse uma prece. Quando tudo estava pronto, começaram a pressionar, lentamente, como se estivessem tentando mover o próprio mundo. O metal raspou na pedra, fazendo um som áspero que percorreu a nave como um arrepio. Eu podia ouvir o ranger das barras, os gemidos de esforço, as orações que se misturavam ao fundo. A cena parecia uma batalha silenciosa entre o homem e o invisível. Mas mais uma vez nada. A imagem não se moveu nem 1 centímetro. Era como se raízes invisíveis aprendessem ao altar, como se estivesse fincada ali desde a criação do mundo. A cada tentativa frustrada, o ar parecia ficar mais pesado. O calor do esforço e o frio da dúvida se misturavam, e eu sentia no meu peito um aperto que não era só de ansiedade, mas de reverência. Alguns homens se levantaram ofegantes, limpando o suor com os braços. Olharam para mim como se esperassem uma explicação que eu não tinha. Eu tentei disfarçar minha própria inquietação, dizendo que talvez fosse o desgaste da base que o tempo havia colado a madeira à pedra. Mas até minha voz me soou fraca, pouco convincente. Foi então que decidi pedir mais ajuda.
Reuni outros homens, quase 10 ao todo, para tentar de uma vez só. Eles se alinharam. As mãos calejadas pousaram sobre a imagem com firmeza. E quando puxaram juntos, o esforço era tanto que parecia que até o chão da capela tremia. As mulheres começaram a rezar mais alto. Algumas choravam baixinho. E no meio daquele esforço descomunal, quando todos esperavam finalmente ver a imagem se mover, o que aconteceu surpreendeu a todos e lançou ainda mais mistério sobre aquele instante. O esforço daquela última tentativa foi tão intenso que parecia que a própria capela respirava junto com os homens. As paredes vibravam com o som dos pés arrastando no chão de pedra, e o ar se enchia de gemidos, orações e o barulho áspero do metal raspando contra a base. Eu podia sentir cada músculo deles se contorcendo, como se estivessem tentando arrancar uma árvore milenar pela raiz. Mas, para espanto geral, a imagem não se moveu, nem um fio, nem um sopro de deslocamento. Vi os homens se afastarem ofegantes, as mãos tremendo pelo esforço, o rosto banhado em suor. Um deles chegou a se ajoelhar, não sei se por cansaço ou por devoção. As mulheres, que rezavam baixinho, aumentaram o tom, como se a própria oração tivesse que preencher aquele vazio inexplicável. O clima era de expectativa e medo ao mesmo tempo. Era impossível não notar o silêncio pesado que se seguiu, como se até o tempo tivesse parado para ouvir o que viria a seguir. Foi então que Dona Lourdes, uma das mais antigas devotas, cruzou os braços na primeira fila e murmurou para a vizinha: "Eu sabia, ela não quer sair daqui." A frase escapou como um fio de voz, mas se espalhou pelo ambiente como fogo em palha seca. Em segundos, todos cochichavam a mesma coisa, repetindo, reforçando, como se fosse uma revelação. Eu percebia os olhares se dividindo. Parte dos presentes se convencia de que aquilo era um recado do céu, um sinal claro de que a santa desejava permanecer em seu lugar. A outra parte, tentando manter a razão, dizia que não passava de coincidência, de madeira antiga colada pela umidade à pedra do altar. E eu, no centro daquele turbilhão, sentia dentro de mim o peso daquelas duas possibilidades se chocando como martelos invisíveis. O murmúrio crescia, atravessava a capela como um zumbido constante. As velas tremulavam, e eu não sabia se era a brisa ou a tensão que parecia dançar no ar. Havia quem fechasse os olhos em oração profunda e quem olhasse para mim, esperando uma resposta que eu não podia dar. Minha própria fé se debatia dentro do peito, tentando encontrar palavras para aquilo que meus olhos não podiam negar. E foi nesse instante de incerteza, em meio a rezas e questionamentos, que uma nova figura decidiu se levantar. Um homem prático, conhecido por não acreditar em histórias de milagres, resolveu tomar a frente. E a entrada dele mudaria completamente o rumo daquela história. Foi nesse ambiente carregado, entre murmúrios e rezas, que Sérgio Mendes se levantou. Eu conhecia bem aquele homem. Comerciante respeitado de palavra direta, desses que sempre fazem questão de dizer que não se deixam levar por superstições. Sérgio tinha uma postura firme, quase desafiadora, e quando começou a falar, sua voz cortou o ar como uma navalha. "Isso é só peso, padre. Madeira velha, úmida, colada na pedra, nada mais." Ele cruzou os braços, olhando em volta como quem queria trazer todos de volta para a razão. Algumas cabeças assentiram, como se precisassem daquela explicação para se agarrar ao chão firme. Outras, porém, se encolheram ainda mais, como se as palavras dele fossem uma afronta direta ao sagrado. Eu permaneci calado, observando. Dentro de mim algo se contorcia. Parte de mim queria acreditar que Sérgio estava certo, que tudo não passava de uma questão prática, mas a outra parte sentia que havia algo maior em jogo. Eu via os olhos das pessoas brilhando, ora de fé, ora de medo, e sentia que a presença daquela imagem não podia ser reduzida a um cálculo de peso e pedra. Sérgio, no entanto, não se deu por satisfeito. Se a força dos braços não bastar, trazemos ferramentas. Há jeitos de resolver isso. A comunidade precisa seguir em frente, não ficar presa a histórias antigas. O tom dele era seguro, quase arrogante, e sua fala encontrou eco em alguns dos mais jovens, ansiosos por ver a cidade crescer ao redor da nova igreja. Enquanto ele falava, eu percebia o desconforto de muitos devotos mais velhos. Vi mãos se apertando em oração, olhos marejados de quem sentia que aquela fala
feria algo sagrado. Mas, ao mesmo tempo, percebia também o silêncio de quem não tinha coragem de se opor. Sérgio tinha influência, tinha voz, e quando ele decidia algo, era difícil contestar. Eu tentei intervir, pedindo paciência, lembrando que a fé não se mede por pressa, mas ele já estava decidido. Seu olhar me atravessava como se dissesse: não é sua fé que vai impedir esse trabalho. E naquele instante, percebi que a resistência humana encontraria logo um novo aliado. Sérgio não descansaria enquanto não provasse seu ponto, e a forma que ele encontrou para isso abalaria a cidade inteira de uma maneira que ninguém podia prever. Dias depois daquela discussão acalorada dentro da capela, eu cheguei cedo para abrir as portas como de costume e me deparei com uma cena que gelou meu sangue. Bem no meio da praça, estacionado diante da igreja, estava um caminhão pequeno, desses usados para construção, trazendo um guindaste. O motor ainda roncava baixo, e ao lado dele estava Sérgio, de braços cruzados, como se tivesse acabado de trazer a solução definitiva para o problema. As pessoas começaram a se aglomerar rapidamente. Crianças largaram os cadernos no caminho da escola e se sentaram nos degraus ansiosas para ver o que aconteceria. Mulheres que vendiam quitutes no mercado fecharam as barracas às pressas. Homens mais velhos, apoiados em bengalas, subiam devagar a ladeira de pedra com o rosto sério. A cidade inteira parecia ter sido atraída por aquele guindaste que, de repente, transformava a praça em palco. Quando vi aquilo, confesso que senti a respiração faltar por um instante. Caminhei até Sérgio e perguntei, com a voz que eu tentava manter serena: "O que significa isso, meu filho?" Ele me respondeu sem titubear, com um ar quase triunfante: "Significa que vamos terminar logo esse trabalho, padre. A comunidade precisa avançar, e não podemos ficar parados por causa de uma lenda." Tentei pedir calma, tentei sugerir mais oração, mais reflexão, mas Sérgio balançava a cabeça, convicto. Os ajudantes já estavam descarregando cabos de aço, ajustando as cintas e preparando a base do guindaste. O barulho metálico das correntes tilintando parecia ecoar pela praça inteira, misturado ao murmúrio das conversas que cresciam em volume. Por dentro, meu coração oscilava entre medo e esperança. Eu rezava em silêncio, pedindo a Deus que aquilo não se transformasse em um espetáculo de desrespeito. Mas não tinha como impedir. As pessoas se espremiam para ver melhor, algumas rezando em voz alta, outras curiosas demais para desviar os olhos. Quando o motor do guindaste rugiu com mais força e a cinta começou a ser tensionada ao redor da imagem, o som tomou conta da nave. Eu senti o chão vibrar sob meus pés. Por um breve instante, parecia que finalmente a imagem poderia ceder. Mas o que se seguiu não apenas surpreendeu a todos, como também abriu um caminho de mistério e temor que ninguém poderia ignorar. O motor do guindaste rugia dentro da capela como se quisesse desafiar o silêncio sagrado que ali reinava. Eu observava com o coração apertado, sentindo o peso de cada segundo que passava. As cintas foram cuidadosamente ajustadas ao redor da imagem, os cabos esticados até que ficassem rígidos como cordas de um instrumento prestes a tocar a primeira nota. As pessoas se espremiam na porta e nas janelas, algumas rezando em voz alta, outras mordendo os lábios, presas entre a curiosidade e o medo. O operador acionou o controle e o som metálico das engrenagens tomou conta do espaço. Por um instante, parecia que a imagem cederia, mas de repente, um estalo seco cortou o ar, como o chicote de um trovão. Um dos cabos se soltou violentamente, chicoteando contra a lateral da capela e espatifando um vitral antigo. O barulho do vidro estilhaçado ecoou pela nave, como um grito sufocado. As mulheres se levantaram assustadas. Algumas crianças começaram a chorar, e eu corri até o altar, gritando: "Parem! Parem agora!" Sérgio, pálido, mas ainda firme, respondeu: "É só trocar o cabo, padre. Isso não prova nada." Eu quis retrucar, mas a expressão determinada dele me fez engolir as palavras. Minutos depois, já haviam recolocado novas cintas. O motor voltou a roncar, ainda mais alto, e a tensão no ar parecia quase palpável. Quando a máquina puxou com mais força, o chão de pedra vibrou levemente sob meus pés. A imagem, contudo, permanecia imóvel. Então, veio o inesperado. A cinta arrebentou de novo, desta vez com uma violência ainda maior. O gancho metálico foi lançado contra a parede,
arrancando pedaços de reboco, enquanto um estrondo ecoava do lado de fora. Era como um trovão seco, embora o céu estivesse limpo, sem uma única nuvem. Em seguida, as luzes das casas próximas piscaram e apagaram. Em segundos, toda a cidade mergulhou no breu. O único brilho vinha das velas acesas no interior da capela e de um reflexo suave que parecia irradiar do rosto da imagem. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até minha respiração parecia um ruído. Uma senhora chorava baixinho, um menino murmurava que sentia cheiro de flores. Eu mesmo não sabia se acreditava no que via. E foi nesse momento, diante daquela escuridão inexplicável, que percebi que nada voltaria a ser como antes. A cidade inteira parecia prender o fôlego naquela escuridão repentina. O blackout havia mergulhado Cachoeira do Campo em um silêncio assustador, e só se ouvia o estalar das velas e os soluços contidos das mulheres. Eu mesmo sentia meu coração bater forte, como se fosse ecoar pelas paredes da capela. Olhei para a imagem e por um instante tive a impressão de ver um brilho suave irradiando do seu rosto. Não era chama de vela, não era reflexo de vidro, era algo que me fez estremecer até a alma. O murmúrio começou aos poucos. Uma senhora chorava baixinho, dizendo que sentia cheiro de flores, embora não houvesse arranjos frescos por perto. Um menino se agarrou à saia da mãe e murmurou que ouvia um canto distante vindo do altar, como se vozes invisíveis entoassem um hino em surdina. Cada relato era repetido em sussurros, se espalhando pelo povo, até que a capela inteira se enchia não apenas do cheiro de cera e fumaça, mas de uma atmosfera de mistério que ninguém conseguia explicar. Sérgio, o comerciante, estava pálido. Ele tentava disfarçar a inquietação, mas seus olhos fixos na imagem entregavam que algo nele havia se quebrado. Eu não disse nada. Minha voz não sairia firme, mesmo que eu tentasse. Permaneci imóvel, sentindo aquele arrepio subir pela espinha, como se eu também estivesse diante de uma presença que ultrapassava minha própria fé. Durante quase 2 horas, a cidade ficou mergulhada na escuridão. O tempo parecia não correr, e dentro da capela muitos ficaram ajoelhados, alguns rezando em silêncio, outros apenas em êxtase diante do inexplicável. Quando a energia voltou, já era fim de tarde. O burburinho correu como fogo em capim seco, primeiro pela praça, depois pelas ruas estreitas, até atravessar os limites do distrito. Logo, cidades vizinhas já sabiam do ocorrido. Mariana, Ouro Preto, até gente de Belo Horizonte ligava para perguntar se era verdade. A imagem não quis sair e apagou a luz da cidade inteira, diziam uns. Foi só coincidência e cabo mal preso, afirmavam outros, mas o certo é que ninguém ficou indiferente. E eu sabia, no fundo do peito, que aquilo era apenas o começo, porque os dias seguintes trariam sinais ainda mais estranhos, capazes de mexer até com os corações mais endurecidos. Nos dias que seguiram aquele blackout, a capela nunca mais ficou vazia. Pessoas que antes passavam reto começaram a entrar nem que fosse só para espiar. Muitos vinham rezar, outros apenas para tocar a base da imagem e sentir se havia algo de diferente. Eu tentava manter a ordem, lembrando sempre que aquele era um lugar de oração, mas parecia impossível conter a curiosidade que se espalhava como vento em noite de tempestade. Foi numa dessas tardes, já perto do pôr do sol, que Dona Lourdes entrou sozinha. Ela, que sempre ocupava o primeiro banco, ajoelhou-se diante da imagem com o rosário entre os dedos. Eu estava mais ao fundo em silêncio, quando percebi que ela começou a chorar baixinho. Depois me contou que, enquanto passava as contas da Ave Maria, sentiu um perfume doce, intenso, como se flores frescas tivessem sido espalhadas pela capela. Só que não havia flores, apenas os arranjos artificiais, já desbotados pelo tempo. Ela disse ainda que jurava ter visto um brilho leve ao redor do rosto da santa, como se a madeira tivesse luz própria. Eu ouvi em silêncio, tentando não demonstrar o turbilhão que aquilo causava dentro de mim. Mas confesso que minhas mãos suavam, porque aquela senhora nunca foi dada a invenções. Era devota, simples, e sua voz carregava a firmeza de quem realmente tinha presenciado algo. No começo, algumas vizinhas duvidaram, mas 3 dias depois, durante uma pequena novena, o mesmo fenômeno se repetiu diante de quase 20 pessoas. O perfume tomou conta do ar, tão forte que até quem estava na última fileira sentiu. Eu mesmo estava presente e respirei fundo, quase atordoado. Vi os olhos se arregalarem,
os joelhos se dobrarem e o silêncio da dúvida se transformar em oração fervorosa. As conversas ganharam força. Alguns diziam que era truque, outros afirmavam que se tratava de um recado divino. Eu apenas anotava cada detalhe em um caderno, como se tentasse registrar a linha tênue entre o inexplicável e o concreto. Mas no fundo do coração, algo me dizia que aquilo não era apenas o começo de uma devoção renovada, e sim a preparação para algo ainda maior. E foi então que, durante uma vigília de jovens organizada para a festa de Nossa Senhora das Graças, esse algo maior se manifestou de uma maneira que ninguém jamais esqueceria. Na véspera da festa de Nossa Senhora das Graças, a capela já estava tomada de expectativa. Um grupo de jovens havia organizado uma vigília de oração, e eu confesso que meu coração batia acelerado só de pensar em como aquela noite poderia se desenrolar. As velas iluminavam suavemente o interior do templo, projetando sombras nas paredes antigas, e o cheiro de incenso se misturava ao perfume de flores que alguns devotos trouxeram. A cada canto entoado, parecia que as vozes se entrelaçavam com algo maior, como se o próprio céu estivesse prestando atenção. Estava sentado próximo ao altar, observando cada detalhe, quando senti o ambiente mudar. Não foi apenas uma sensação, era quase palpável. O ar ficou mais leve e, ao mesmo tempo, carregado de uma presença que eu não sabia explicar. De repente, uma luz azulada começou a envolver a imagem. Não era forte como a luz elétrica, mas tinha uma qualidade diferente, viva, pulsante, como se respirasse junto com todos ali presentes. As vozes foram se calando uma a uma, até que restou apenas o silêncio, quebrado pelo som distante dos grilos lá fora. O olhar de cada pessoa se fixava na imagem, incapaz de se desviar. Eu mesmo não conseguia mover um músculo. Era como se estivéssemos diante de algo que não pertencia apenas ao nosso mundo. Foi nesse momento que uma das jovens, Ana Clara, caiu de joelhos. Eu sabia da história dela. Desde um acidente de bicicleta, sofria com uma dor crônica na perna que a fazia mancar constantemente. Ela começou a chorar e depois contou que sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Naquele instante, a dor desapareceu. Quando se levantou, caminhou firme, sem mancar, diante dos olhos de todos. O impacto foi imediato. Alguns jovens a abraçaram em lágrimas, outros caíram de joelhos, agradecendo. A notícia se espalhou antes mesmo que a madrugada terminasse. O que vimos naquela noite não foi apenas um brilho. Foi algo que tocou cada coração de uma forma tão íntima que ninguém conseguia colocar em palavras. E eu sabia, enquanto observava aquele povo emocionado, que o que tínhamos presenciado era apenas a abertura de uma porta, porque nos dias que seguiram, mais testemunhos surgiriam, e a cidade inteira seria arrastada para dentro de um mistério que cresceria a cada novo relato. No dia seguinte àquela vigília, a cidade já acordou diferente. Era como se todos tivessem dormido menos, mas sonhado mais. A notícia do que havia acontecido com Ana Clara correu rápido, mais veloz do que qualquer sino poderia anunciar. Antes mesmo de o sol subir por inteiro, já havia gente batendo às portas da capela. Alguns vinham para agradecer, outros para pedir, mas a maioria apenas queria ver com os próprios olhos o lugar onde um milagre parecia ter acontecido. Eu abri as portas bem cedo e fui surpreendido pelo movimento. Pessoas de Mariana, Ouro Preto e até de Belo Horizonte chegaram naquela manhã. Vinham em grupos, famílias inteiras, alguns trazendo flores, outros simplesmente em silêncio, com os olhos marejados. A pequena igreja, que antes lutava para encher os bancos, agora mal comportava a multidão. As vozes se misturavam em murmúrios, cânticos improvisados, orações sussurradas. Logo começaram a surgir novos testemunhos. Um homem me contou que, ao tocar a base da imagem, sentiu uma paz tão profunda que abandonou o vício que o atormentava há anos. Uma mãe me procurou com lágrimas nos olhos, dizendo que, após rezar diante da santa, seu filho internado teve uma melhora repentina. Outra senhora jurava que havia recuperado noites de sono depois de rezar ali, algo que os remédios nunca tinham conseguido lhe dar. Eu anotava cada relato em meu caderno com nomes, datas, detalhes. Não queria que nada se perdesse na névoa do tempo. O mais curioso era que até os céticos, quando entravam, saíam diferentes. Alguns chegavam com o olhar desconfiado,
fazendo piadas baixas, mas depois de alguns minutos em silêncio diante da imagem, seus rostos mudavam. Não era preciso ouvir palavras. O brilho nos olhos dizia que algo os havia tocado, mesmo que não admitissem. Eu sentia dentro de mim a responsabilidade crescer. Já não era apenas um padre tentando manter viva uma paróquia quase esquecida. Agora, estava diante de um movimento que arrastava corações e que pedia cuidado, discernimento, coragem. Porque o que estava acontecendo não era mais um sussurro de fé, mas um clamor que ganhava força. E eu sabia que o auge ainda estava por vir. Porque a noite seguinte, a última da novena antes da festa de Nossa Senhora das Graças, guardava um acontecimento que ficaria gravado para sempre na memória da cidade. Naquela última noite da novena, a cidade parecia respirar um ar diferente. Desde cedo, vi famílias inteiras subindo a ladeira de pedra em direção à capela. Alguns traziam velas, outros carregavam flores frescas. E muitos vinham apenas com a fé estampada no olhar. O templo ficou lotado antes mesmo da hora marcada, e a praça ao redor se encheu de gente que não conseguiu entrar. Era como se todos pressentissem que algo grandioso estava prestes a acontecer. Dentro da igreja, as velas iluminavam cada canto, criando sombras que dançavam nas paredes caiadas. O aroma do incenso se misturava ao perfume das flores, formando uma atmosfera quase irreal. Eu estava diante do altar, com a imagem serena de Nossa Senhora à minha frente, e comecei a oração, pedindo que cada um colocasse no coração seus pedidos e agradecimentos. O povo acompanhava em uníssono, mas havia um silêncio escondido no fundo daquelas vozes, como se todos aguardassem um sinal. Enquanto avançávamos no terço, senti uma brisa suave percorrer o interior da capela, embora portas e janelas estivessem fechadas. As chamas das velas tremularam, e eu percebi olhares assustados se cruzando. Foi então que um clarão leve começou a emanar da imagem, não um brilho comum, mas uma luz que parecia ter forma. O murmúrio correu entre os fiéis. Alguns se ajoelharam de imediato. Outros recuaram como se estivessem diante do inexplicável. Aos poucos, aquela luz se moldava diante dos nossos olhos. Vi a silhueta de uma mulher envolta em um manto azul celeste, com um véu branco que caía suavemente sobre os ombros. O rosto era jovem, mas carregava uma ternura profunda, impossível de descrever com palavras. Eu senti minhas pernas fraquejarem, e lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse contê-las. Foi uma criança quem quebrou o silêncio, agarrada à mão da mãe. "Mãe, é ela!" A voz pequena ecoou como um grito de confirmação, e naquele instante não houve quem não tivesse a certeza de que estávamos diante de algo sagrado. Não eram apenas olhos que viam, eram corações inteiros que entendiam, sem precisar de explicação. E quando aquela presença começou a se manifestar de maneira ainda mais íntima, cada pessoa ali reunida soube que a noite não terminaria como havia começado. Eu jamais esquecerei o que senti quando aquela figura luminosa tomou forma diante do altar. Não eram apenas olhos que enxergavam, era o coração inteiro que entendia, sem precisar de palavras. A luz azulada parecia respirar junto conosco, irradiando um calor suave que não queimava, mas abraçava. E então aconteceu algo ainda mais extraordinário. Não havia movimento de lábios, mas todos nós ouvimos dentro de nossas almas a mesma frase, como um sussurro direto do céu. "Onde me colocaram, aí ficarei. Aqui repousa o meu coração." As pessoas se desmancharam em lágrimas. Algumas estendiam as mãos tremendo, outras escondiam o rosto nas palmas, incapazes de suportar tamanha ternura. Eu mesmo me ajoelhei, sentindo as pernas fraquejarem. O peso do meu próprio corpo parecia desaparecer, como se naquele instante eu não fosse apenas um padre, mas uma criança diante da mãe. No meio da multidão, Ana Clara, a jovem que dias antes havia sido curada, começou a cantar um hino mariano. A melodia suave se espalhou pela capela e logo dezenas de vozes se uniram, enchendo o espaço de uma força indescritível. Era como se cada nota fosse puxada para dentro daquela luz, devolvida em forma de esperança e consolo. Foi nesse momento que o ambiente se encheu de um perfume tão intenso que parecia palpável. O cheiro de flores frescas, doces e delicadas tomou conta do ar, embora nenhum arranjo pudesse explicar tamanha fragrância. Alguns choravam ainda mais,
dizendo sentir como se fossem abraçados por uma presença invisível. Outros relataram depois que uma mão suave os tocara no ombro, trazendo uma paz que jamais haviam experimentado. A figura luminosa, envolta em manto azul e véu branco, inclinou-se levemente, como quem se aproxima de seus filhos. Eu via rostos antes carregados de dor se transformarem em expressões de alívio, de libertação. Havia quem, ao olhar para aquele semblante, sentisse culpas antigas se dissolvendo, rancores de anos sendo arrancados do peito como folhas ao vento. Tudo aconteceu em poucos minutos, mas para nós parecia uma eternidade. E quando a figura sorriu e fez o sinal da cruz, a luz começou a se dissipar lentamente, até restar apenas a imagem de madeira, imóvel, mas agora com um brilho diferente nos olhos, como se tivesse guardado dentro de si aquele segredo, e mal sabíamos que lá fora a praça já fervilhava de pessoas esperando notícias, prontas para receber o eco do que havia acontecido dentro da capela. Assim que a luz se dissipou e a capela mergulhou novamente na penumbra das velas, o silêncio reinou por alguns instantes. Era como se todos estivessem presos a um mesmo fôlego, incapazes de acreditar que ainda estavam vivos depois do que tinham acabado de presenciar. Eu sentia minhas mãos trêmulas e minhas vestes pesadas de suor, como se tivesse atravessado uma tempestade. Então, um soluço rompeu o silêncio. Logo, outros seguiram. Pessoas se abraçavam, choravam, rezavam em voz alta, sem coordenação, como uma onda que não podia mais ser contida. Alguns corriam para fora, ansiosos por contar a quem esperava na praça o que havia acontecido. Eu mesmo ouvi o rumor se espalhando como fogo em palha seca. Em minutos, a frente da capela estava tomada. Uns diziam que sentiram uma paz indescritível, outros que suas dores haviam desaparecido, e houve até quem jurasse que parentes distantes, hospitalizados, haviam acordado exatamente no instante da aparição. Cada testemunho caía como lenha sobre a chama da fé que crescia diante de meus olhos. Eu observava tudo com o coração dividido. De um lado, a emoção me arrastava como arrastava a todos. De outro, o peso da responsabilidade me lembrava que eu era o pastor daquela gente. Eu sabia que a igreja exigiria prudência, cautela, discernimento, mas como pedir calma a um povo que acabara de sentir o céu se dobrar diante deles? Como pedir silêncio a corações que ardiam de alegria e assombro? Na multidão, rostos conhecidos se destacavam. Vi jovens que nunca haviam pisado numa missa, chorando como crianças. Vi senhoras que carregavam mágoas antigas, se abraçando com quem não falavam há anos. Vi homens calejados da lida na roça, ajoelhados no chão de pedra, sem se importar com o orgulho. E entre todos, um rosto me chamou a atenção. O de Sérgio, o comerciante cético. Ele permanecia parado, imóvel, mas seus olhos brilhavam de lágrimas que ele tentava esconder. Eu sabia que depois daquela noite, nada seria igual. Mas também sabia que as mudanças não se limitariam à fé. A transformação já começava a se refletir nos corações, e eu via os primeiros sinais de que a aparição da Mãe Santíssima havia plantado sementes que floresceriam muito além das paredes da capela. E seria justamente um desses corações, o mais improvável de todos, que mostraria em pouco tempo a força desse mistério. Entre todas as pessoas transformadas por aquela noite, a que mais me impressionou foi Sérgio. Eu ainda me lembro de vê-lo parado, quase escondido entre a multidão, tentando disfarçar as lágrimas que escorriam discretas. Durante anos, ele havia se orgulhado de ser o homem da razão, o comerciante que não se deixava levar por crendices. Era ele quem repetia em alto e bom som que tudo podia ser explicado, que fé era apenas consolo para os fracos. E, no entanto, naquela noite, vi seu rosto desmoronar diante daquilo que nenhum cálculo podia justificar. No dia seguinte, Sérgio não abriu sua loja pela manhã, algo que deixou a cidade inteira comentando. Em vez disso, veio até a casa paroquial e pediu para conversar comigo. Entrou em silêncio, sentou-se diante de mim e ficou alguns segundos sem dizer uma palavra. Os olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam como se carregassem um peso antigo. Então, finalmente ele falou: "Padre, eu errei. Passei a vida zombando daquilo que não entendia. Ontem, eu vi, e o que vi me quebrou por dentro." Ficamos quase uma hora em conversa. Ele abriu o coração, confessou dores e rancores que guardava havia anos
e pela primeira vez deixou escapar uma humildade que eu nunca tinha visto nele. Pediu perdão, não só a mim, mas à própria comunidade que tantas vezes havia ridicularizado. Ao final, disse uma frase que ainda ecoa em meus ouvidos. Entendi que certas coisas não se movem com força, padre, só se movem com amor. Poucos dias depois, Sérgio começou a aparecer discretamente nas missas. No início sentava-se no fundo em silêncio, mas logo começou a ajudar. Um dia trouxe flores frescas para o altar. Em outro, ajudou a trocar as velas gastas. Até que, certa manhã, chegou com uma proposta que surpreendeu a todos. Ele mesmo se ofereceu para financiar parte da restauração da capela. Quando anunciou isso diante da Assembleia, muitos se entreolharam sem acreditar. O homem que havia trazido um guindaste para arrancar a imagem à força, agora se colocava como protetor daquele templo. E eu via nos olhos dele uma transformação verdadeira, tão profunda, que só podia ser fruto da graça que todos nós havíamos testemunhado. E a mudança de Sérgio foi apenas a primeira de muitas, porque a partir dele percebi que a cidade inteira começaria a viver uma renovação que ia muito além das paredes da igreja. A transformação de Sérgio parecia ter aberto uma porta invisível, e logo percebi que outras mudanças começaram a acontecer na comunidade. Era como se a aparição tivesse plantado sementes em corações que há muito estavam ressecados. Famílias que viviam em silêncio, separadas por brigas antigas, voltaram a se falar. Eu mesmo testemunhei irmãos que não se dirigiam à palavra havia décadas, se encontrando na porta da capela, e sem uma explicação lógica, se abraçando em pranto. Era como se aquela luz que vimos no altar tivesse acendido algo também dentro das pessoas. Os jovens que raramente apareciam nas missas começaram a ocupar os bancos da frente. Formaram grupos de oração, ensaiaram cânticos e, pela primeira vez em muito tempo, pediram para ajudar nas procissões. Vi meninos que antes zombavam das rezas, carregando andores com orgulho, como se tivessem descoberto uma nova identidade. E não era apenas entusiasmo passageiro. Havia firmeza nos passos, como se cada um tivesse entendido que a fé não era coisa de velho, mas de todos. Também começaram os mutirões para restaurar a capela. Foi emocionante ver homens, mulheres, idosos e crianças carregando tijolos, pintando paredes e trocando telhas lado a lado. Sérgio, sempre presente, liderava alguns trabalhos, mas sem o orgulho de antes. Ele pegava na enxada, sujava as mãos de cal e fazia questão de trabalhar ao lado de quem antes o via apenas como o comerciante arrogante. E eu observava aquilo como quem vê um milagre silencioso, desses que não saem nos jornais, mas transformam a vida de uma cidade inteira. Enquanto as paredes eram restauradas, também os corações se consertavam. Vi vizinhos que mal se cumprimentavam trocando sorrisos. Vi jovens ajudando idosos a subir a ladeira. Vi mães acendendo velas, não apenas por suas famílias, mas por quem estava doente na casa ao lado. Era como se a capela tivesse voltado a pulsar, não apenas como templo de pedra, mas como o coração vivo da comunidade. E mesmo em meio a tanto movimento, os sinais não cessavam. Durante orações, o perfume de flores surgia de repente, intenso e doce. Pessoas relatavam curas discretas, libertações silenciosas. Até os mais céticos saíam dali mais leves, sem saber explicar. Eu percebia claramente que algo maior estava conduzindo tudo. Mas ainda havia mais por vir, porque a notícia ultrapassaria os limites da cidade e chamaria a atenção de quem jamais imaginávamos. Com o passar das semanas, percebi que o movimento na capela não era mais apenas da nossa comunidade. Gente de fora começou a chegar, primeiro de cidades vizinhas como Mariana e Ouro Preto, depois de lugares mais distantes. Eram peregrinos que vinham atraídos pelas histórias que se espalhavam, como vento em colina aberta. A imagem que não podia ser movida, o blackout misterioso, o perfume de flores sem explicação, a luz azulada e até curas que médicos não sabiam justificar. A pequena cachoeira do campo, antes esquecida no mapa, agora recebia pessoas de todos os cantos. A presença de tantos visitantes trouxe também responsabilidades maiores. A cada dia, mais testemunhos se multiplicavam. Eu ouvia mães agradecendo pela saúde dos filhos, homens contando que haviam abandonado vícios antigos, jovens dizendo que tinham encontrado propósito de vida após uma simples oração diante da imagem. Eu anotava tudo em meu caderno, com uma mistura de temor e gratidão,
porque sabia que em breve a igreja teria de avaliar oficialmente o que estava acontecendo ali. Foi nesse momento que recebi a notícia de que o bispo da diocese viria nos visitar. A expectativa cresceu como um rumor entre o povo. Alguns temiam que ele não acreditasse. Outros aguardavam ansiosos por sua palavra de confirmação. Eu mesmo me preparava em silêncio, pedindo a Deus discernimento para acolher aquela visita. No dia marcado, a praça amanheceu cheia. O bispo chegou simples, sem alarde, mas sua presença impunha respeito. Ele entrou na capela, ajoelhou-se diante da imagem e ficou longos minutos em oração silenciosa. Eu observava de perto e pude ver seus olhos marejados quando se levantou. Depois celebrou a missa conosco e disse ao povo palavras que nunca esquecerei. Este lugar é, sem dúvida, um espaço de graça. Aqui, o céu se encontrou com a terra de forma especial. Aquelas palavras foram como um selo para a comunidade. Muitos choraram, outros se abraçaram, e a notícia correu ainda mais longe. A festa de Nossa Senhora das Graças, que já era tradicional, ganhou proporções jamais vistas. Ruas inteiras se encheram de bandeirinhas, sinos não paravam de tocar, e a procissão reuniu uma multidão que carregava velas como um mar de pequenas estrelas iluminando a noite. E eu sabia que, mesmo com todo aquele reconhecimento, ainda havia sinais mais sutis acontecendo, quase escondidos, mas que revelavam um legado profundo, capaz de atravessar gerações. Com o reconhecimento do bispo, parecia que a cidade inteira respirava um novo ar. A capela, antes esquecida, agora se tornara o coração vivo da comunidade. Peregrinos chegavam todos os dias, trazendo velas, flores, pedidos e agradecimentos. Muitos vinham só para tocar a base de pedra da imagem, e alguns saíam em lágrimas, dizendo que haviam deixado ali um peso que carregavam há anos. Eu mesmo, muitas vezes, ficava no altar apenas observando aqueles rostos transformados em silêncio. Mas não eram só os visitantes que mudavam. A própria cidade se refez por dentro. Vi vizinhos que antes mal se cumprimentavam trocando gentilezas na porta da igreja. Famílias inteiras se reconciliando depois de décadas de brigas. Jovens, que antes buscavam diversão em outros cantos, agora se reuniam para cantar, rezar e até ajudar na organização das celebrações. Era como se o milagre da imagem imóvel tivesse desencadeado algo muito maior, a renovação das relações humanas. Sérgio, o comerciante que outrora desafiara a santa, continuava a me surpreender. Ele não faltava a uma missa sequer e fazia questão de chegar cedo para ajudar a arrumar o altar. Muitas vezes o vi sozinho, trocando as velas gastas, como se cada chama acesa fosse um pedido silencioso de perdão. Em uma entrevista que concedeu a um jornal local, disse algo que se espalhou como fogo. Eu tentei mover a imagem com força, mas ela me moveu com amor. Essas palavras ficaram gravadas na memória de todos. Os sinais discretos também não cessaram. Houve noites em que, durante a consagração, uma claridade suave parecia envolver a imagem. Outras vezes, o perfume de flores surgia do nada, tão intenso que se espalhava até pela praça. Não era raro encontrar fiéis ajoelhados em silêncio profundo, sem pedir nada, apenas respirando aquele ar diferente. Até o comércio da cidade mudou. Peregrinos traziam movimento, mas o curioso era que muitos moradores ofereciam água, café e até refeições simples, sem cobrar nada, como forma de retribuir graças recebidas. Eu via nisso a prova de que o milagre não estava apenas no extraordinário, mas também na generosidade cotidiana que renascia no coração do povo. E ainda assim, no fundo, todos sabiam que a história não terminava ali. Porque mais do que aparições ou sinais, o que restava agora era o desafio maior: manter viva essa chama, sem deixar que o tempo apagasse o que o céu havia acendido diante de nós. Os meses foram passando, e eu percebia que o tempo, que tantas vezes apaga lembranças, não conseguia apagar o que aconteceu em Cachoeira do Campo. Ao contrário, parecia fortalecer ainda mais. A capela, antes esquecida e cheia de rachaduras, tornou-se um lugar de encontro constante. Flores frescas nunca faltavam no altar. As velas ardiam dia e noite, e sempre havia alguém ajoelhado em silêncio, entregando seus segredos diante da mãe. O que começou como resistência em mover uma imagem transformou-se em um movimento que ninguém mais podia deter. A decisão oficial foi tomada pelo conselho paroquial.
a imagem ficaria onde sempre esteve, não por medo, mas por reconhecimento de que aquele lugar havia sido escolhido. O bispo confirmou, e a comunidade abraçou com alegria. Com o apoio de doações e do trabalho de muitos, restauramos a capela. As paredes foram refeitas, o teto ganhou novas telhas e o vitral quebrado pelo guindaste foi reconstruído, desta vez retratando Nossa Senhora das Graças, como lembrança de que até a tentativa de força bruta pode ser transformada em beleza. Mas o verdadeiro milagre não estava nas paredes, e sim nas pessoas. Famílias reconciliadas, jovens engajados, idosos visitados com carinho, vizinhos antes distantes, agora unidos em oração. Vi uma cidade renascer diante dos meus olhos. Vi corações endurecidos se tornarem mansos e vidas que pareciam perdidas encontrarem sentido. O próprio Sérgio, aquele que desafiara a fé com tanta arrogância, tornou-se um dos mais dedicados defensores da capela. Muitas vezes o encontrei limpando o chão em silêncio, com a humildade de quem aprendeu que não é a força que move a vida, mas o amor. E eu, que no início carregava dúvidas e temores, encontrei também a minha superação. Descobri que não era apenas pastor de um povo, mas testemunha de um milagre que nos uniu como nunca antes. Aprendi que a fé não é a ausência de perguntas, mas a coragem de seguir mesmo quando as respostas não chegam. Hoje, cada vez que entro na capela e respiro aquele perfume de flores que ainda insiste em aparecer de repente, sinto no fundo do coração que não caminhamos sozinhos. Se algum dia alguém me perguntar o que ficou de tudo isso, direi sem hesitar. Ficou a certeza de que quando o céu decide permanecer entre nós, nada nem ninguém consegue mover. E foi essa certeza que salvou não apenas a nossa capela, mas também a minha própria fé. E agora, meu irmão, minha irmã, eu deixo essa história também nas suas mãos, porque não se trata apenas de uma imagem que não pôde ser movida, mas de um povo que aprendeu a se unir, a recomeçar, a acreditar de novo. Talvez você também carregue algo pesado no coração, uma dor antiga, uma dúvida que insiste em lhe perseguir. Eu aprendi com tudo o que vivi que nem sempre a força resolve. Há coisas na vida que só mudam quando são tocadas pelo amor. Se essa história chegou até você, talvez seja um convite para olhar para dentro, para perdoar, para recomeçar, para acreditar que há raízes que não devem ser arrancadas. Porque assim como aquela imagem permaneceu firme no altar, também existem valores, afetos e esperanças que devem permanecer firmes em nós. Leve essa mensagem consigo. Quando o amor se faz presente, nenhum peso é impossível, nenhum passado é definitivo, nenhuma escuridão é eterna. Foi isso que aprendi diante da mãe que decidiu ficar. E é isso que desejo também para você, que encontre, na sua própria vida, algo que o ajude a permanecer de pé, mesmo quando tudo parece querer derrubar.